Olá, Trashidele. Boa noite a todos. Boa noite, Tachidelé. Muito buenos auspícios. Vamos a meditar juntos. Vamos aproveitar o momento que estamos para realmente ter acesso ao mais profundo e irradiar o melhor de nós. Então vamos a sentar de forma relaxados. O relaxamento ele é muito importante. É muito importante sentir o corpo relaxado, um bem-estar, acomodar, reacomodar, sentir o conforto. Colocar a atenção na respiração. Simplicidade, naturalidade. Conectando com a vida, pulsando. O latir da vida, o bater da vida. O ar que entra e fazendo essa troca, soltando as impurezas, formas, pensamentos escurecidas, tensões. Em cada exalação, estamos liberando, soltando. E quando o ar entra, abertura, receptividade, abertos ao universo, abertos às fontes supremas de energia, inspirando através da abertura o bom prana, a boa energia, que naturalmente movimenta todas as nuvens, sombras. À medida que nos tornamos conscientes, ao inspirar do prana, da energia, essa consciência já remove as sombras da ilusão, as tensões, inspirando luz e ao exalar, a luz remove, ilumina, dissolve o passado, o futuro, os nossos eus, preocupações, tensões, medos. E nos vamos iluminando, nos vamos nutrindo do bom prana. E ao exalar, exalando luz, um corpo de luz, um corpo radiante, uma mente desperta, uma mente luminosa, uma mente lúcida, corpo e mente se unindo, com o coração, no aqui e agora, desse centro do peito, irradiando a luz do amor e da compaixão, todos os poros do nosso corpo, corpo de luz, corpo luminoso, exalando iluminação na nossa vida. Ao inspirar, abertura, receptividade, prana. Ao exalar, iluminação, sabedoria. E gerando a boa intenção, a oferenda generosa daquilo que é incessante, abundante, inesgotável, um compartilhar natural. Uma oferenda para todos os seres, uma oferenda de sabedoria, paz, felicidade, alegria, serenidade. Inspirando luz infinita, irradiando amor e compaixão para todos os seres. Assim vamos frequenciando nessa plataforma, coração bondoso, aqui e agora, conectando com as qualidades inatas, onde as forças dos condicionamentos já não têm poder sobre nós, são sombras que se dissolvem. Inspirando, exalando, inspirando luz, exalando luz.
esse descanso natural na respiração. Se a mente se perde divagando, se distrai com alguma experiência sensorial, ao dar-nos conta, reposicionamos na respiração. A respiração, abertura, conexão, prana, abertura receptiva, exalação, irradiação, emanação, iluminação, qualidades, amor e compaixão, intenção para o benefício de todos os seres. Aí estamos na frequência que facilmente nos dissolvemos no infinito. Uma experiência direta de um nível de consciência expansivo, luminoso, investigando esse estado de consciência aberta, qualificada. Essa abertura tem plenitude, completude. Não se busca, não se encontra, se é. Portanto, é um desvelar, um processo interno que requer profundo relaxamento, um relaxamento que permite surgir. Se queremos prender, desaparece, surgem os conceitos. É um estado contemplativo, aberto, receptivo. Nesse não movimento surge o reconhecimento, uma experiência direta de um estado de consciência que é completamente livre, atemporal, infinito, não é mesurável, não é algo, alguém, não é relação. É um simples e natural estado desperto, que contempla, é o absoluto, contemplando o transitório, sem separar todos os campos sensoriais, todos os movimentos da nossa mente, todas as aflições que possam reclamar nossa atenção, episódios do nosso dia ou do nosso passado, mas nós permanecemos nesse descanso natural, contemplativo, sem ser encantados ou seduzidos pelo movimento. Corpo, respiração como apoio, e desse apoio, experimentando esse estado lúcido da natureza, da essência. Vamos utilizar o objeto de concentração, de apoio, o próprio pensamento. É uma meditação avançada dentro das meditações com apoio, mas ela também traz muita realização. Bem treinados, vamos ter bastante controle da nossa mente. Olhando para os pensamentos, sem deixar que os pensamentos gerem esse encantamento e sedução que produz uma forte identidade e identificação. Apenas olhar os pensamentos. Nesse momento, é importante os pensamentos, que eles venham. Se não quer vir, apenas ficamos olhando. E quando surgir um pensamento, sem se envolver com seus conteúdos, utilizar ele de apoio, ou seja, reconhecemos o pensamento e soltamos o pensamento.
e ficamos esperando o próximo. É uma posição, uma forma de ver nova, onde agora nosso olhar está para buscar pensamento. Não somos vítimas do pensamento e da divagação, mas somos conscientes do pensamento e conscientes de deixar que flua. Então, o pensamento ele serve de apoio para experimentar a consciência plena, aberta. Consciência plena aberta é o absoluto que contempla, é o não movimento. E vemos como surge um pensamento e soltamos. E permanecemos nesse estado contemplativo do não movimento, esperando o seguinte pensamento. É apenas uma posição interna, uma forma de ver. Estamos olhando para a mente. Olhando para a mente e querendo que venham pensamentos. É comum que não venha. Aí ficamos olhando para a mente. Mas à medida que a gente se relaxa um pouco, começam a surgir os pensamentos. São movimentos sutis, movimentos internos. Olhar sem identificar. Movimentos de energia. Deixar ir. Esperar o seguinte. Nessa meditação, o pensamento é nosso apoio. Todas as consciências sensoriais, que são 5, são neutras. Podemos ouvir sem pensar. Podemos sentir sem pensar. Podemos estar presentes sem pensamento. Captando essa qualidade neutra, absoluto, não movimento, e reconhecendo o movimento da mente como uma energia que se movimenta. Pensamento. Liberando essa energia. Sem se seduzir, encantar, identificar, dar realidade, construir, desenvolver, distrair, devagar. Reconhecendo esse estado de presença, esse estado presente, aqui e agora, temporal, sem referência. Respiramos, sentimos o corpo, todos os campos sensoriais completamente abertos e nosso olhar para a mente. Esperando o pensamento para liberar e permanecer na abertura contemplativa sem esforço e natural. Nosso olhar agora são pensamentos, que venham pensamentos. Simplesmente descansando de toda a intenção, soltando toda a referência,
descansando na abertura natural do não esforço, da não ação. Um olhar mais profundo na consciência, abertura e espaciosidade. Penetrando na experiência, entrar na experiência, onde não só há abertura espaçosa, lúcida, vigor, presença, estado desperto, acompanhado de satisfação, pleno, completo, bem-estar. Vamos agora fazer uma meditação onde vamos escolher um apoio mais difícil. Um apoio que naturalmente já movimenta energias na nossa memória emocional. Então vamos trazer na nossa memória alguma emoção. Uma emoção, ela não surge sozinha, mas ela vai unida. Ela é feita de várias partes, ela é uma expressão interdependente. Então tem imagem, tem pessoas, situações, existe um contexto, existe uma história, uma linha do tempo. Então existe uma força. A emoção, ela surge da união de várias forças. Então ela também, ao trazer na mente, na nossa memória, ela também vai ativar essas forças no nosso inconsciente. Então vamos buscar no nosso inconsciente isso que está escondido, desagradável, o que queremos esquecer e não lembrar mais, uma situação desagradável, um dia difícil, uma separação, uma perda. Pode ser algo do passado, pode ser algo do momento, também pode ser uma emoção que nesse momento está muito intensa e difícil em relação ao medo, à incerteza, à perda. Dedicando um tempo para buscar, escolher, dentro de todas essas memórias escurecidas, aquela que nesse momento queremos trabalhar. Vamos trazer de uma forma como fixa na nossa mente o resumo dessa situação, esse dinamismo que compõe essa emoção. E vamos não nos identificar com os conteúdos, com os conceitos, e apenas ver essa situação como se dessemos uns passos mais para trás. É a mesma situação,
Mas imagina que não é a nossa situação, nos desidentificamos. É de um outro alguém ou é uma situação em um filme? Tomando essa relação mais distante. E assim permanecemos como olhando para esse filme, sabendo que é algo não real, sabendo que é algo que não está nos envolvendo, como se fosse um filme. Toda essa argumentação que sustenta esse filme é uma ficção, é uma criação. E utilizando esse apoio que nos dá uma percepção subjetiva intensa, onde requer uma energia de esforço não identificar-nos e permanecer na nossa poltrona, olhando para o nosso filme emocional, e dando-nos conta como essa posição nos leva a um estado de presença desperto. Como nesse momento, esses conteúdos que nos afligem não têm um poder para afligir-nos. Como ao olhar diretamente, sem estar implicados, identificados, o poder do sofrimento que gera em nós se desativa. Estamos desativando internamente o poder que essa experiência produz em nós. Quando neutralizamos a realidade, a identidade, a solidez, se desarma completamente, instantaneamente, todo o poder que exercem sobre nós. Olhando para a nossa emoção, situação, todo esse filme, e dando-nos conta do estado de presença desperto, e olhando para esse espelho do si mesmo, sem estar aprisionado a essas energias, esse movimento de energia da aflição, da emoção, olhando para o observador, olhando para o estado desperto, essa mente concentrada, presente, olhando para quem assiste. Consciência aberta, consciência infinita. Um estado natural, presente. Olhando para a face de si mesmo, contemplando a natureza infinita. Esse estado de presença não está embalado, retido, mesurado. Investigando, olhando diretamente para o observador. Quem olha o filme?
olhando para o infinito. Lucidez, presença, consciência, perfeito equilíbrio, naturalidade, um estado sereno, naturalmente pleno, não é pleno por isso, não é eufórico, é naturalmente completo. Unindo consciência aberta, consciência relativa, corpo, respiração, consciência sensoriais, consciência mental, onde tudo transita naturalmente em liberdade. Como através de uma experiência aflita, como através de um estado emocional intenso, aflito, seja de uma memória ou seja de uma situação presente, algo que nos aconteceu nesse momento ou durante o dia, como podemos, através dessa meditação, transcender completamente. E como podemos conectar diretamente com o que sempre está, com o que somos. Esse estado de equilíbrio, de paz, de perfeição, de bem-estar. E nele permanecer, se nutrir. De forma que, quando concluímos nossa meditação, toda a aflição que poderia estar no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, trazendo inquietude, mal-estar, tensões, se dissolvem, dissolvendo de dentro para fora. Seja na situação presente, seja numa situação retida em nossa memória. Vamos novamente fazer a meditação, olhando para a mente. Sentindo o ar que entra, o ar que sai. Sentindo o corpo. Todos os campos sensoriais, sentindo a mente. Permitindo que transite todas as nuvens do passado, do futuro, do presente. Completamente transparentes. Onde todo fluxo mental, todo fluxo sensorial podem expressar-se livremente. E vamos trazer uma emoção negativa. Pode ser a mesma, pode ser outra.
colocando na nossa frente toda essa complexidade de partes dinâmicas que fazem produzir essa emoção. Tirando toda essa importância de realidade, desenvolvendo esse olhar com uma perspectiva mais aberta, mais distante. Essa mesma história sendo vista como não real. Como um filme, como o que acontece com o outro, mas tirando essa forte identificação. Se liberando do julgar, das crenças, conceitos, certezas, indignações, sentimentos. Tirando essa forte existência como um sonho, como um filme, como uma projeção. Se olhamos que é apenas uma projeção na mente, como percebemos a nossa mente desde esse novo olhar, ou essa nova posição para olhar o mesmo. Tirando esse peso de realidade e utilizando essa mesma situação para descansar a mente. Tudo isso que dominava a nossa mente, nos afligia, se desarma. E reconhecendo esse estado lúcido e presente, como através de qualquer aflição, conectamos com a nossa natureza essencial que sempre está. Olhando para a mente, olhando para a consciência aberta, um olhar ser, onde não tem alguém que olha. Esse olhar é uma experiência direta do ser. Um estado lúcido, cognitivo, aberto, naturalmente sereno, pleno, lúcido, claro. Descansando no equilíbrio interior. Que não existe um alguém interno. Através do equilíbrio interior, descansamos na expansão da totalidade. Consciência aberta. A abertura é naturalmente infinita. Nessa condição de abertura,
Vamos dedicar a nossa boa intenção do nosso encontro, da experiência de autoconhecimento, de despertar, que nos traz a meditação, a sabedoria. E vamos irradiar e oferecer generosamente para que todos os seres experimentem o mesmo. Equilíbrio interior, paz interior, serenidade, bem-estar, completude, satisfação. Nesse estado de expansão, união, um compartilhar da riqueza da nossa prática de meditação, como água que se une com água, permeando e compartilhando com todos os seres. Fazendo assim a nossa dedicação de méritos da nossa meditação. E vamos abrir um breve comentário. É natural que seja difícil, é uma meditação mais avançada, mas isso não significa que não estáis capacitados para experimentá-la. Simplesmente é difícil. Mas nada que com o treino não se torne fácil. Mas só que para que se torne fácil essa meditação, requer um período mais longo de treino. Então vocês vão ter que dedicar um pouco mais de tempo, um pouco mais de determinação para conseguir uma estabilidade, conseguir desarmar e conseguir utilizar as emoções aflitas como caminho de iluminação, caminho de paz, caminho de autorrealização. Para os seres despertos, quanto maior a onda, melhor o surf. Então, quero dizer, quanto maior a dificuldade, maior a capacidade que desenvolvemos. Então, um bom praticante quer coisas difíceis. Então, à medida que nos vamos treinando, também vamos ver que vamos estar habilitados, vamos ter a boa habilidade de que quando vem uma situação difícil, aproveitá-la bem para desenvolver estabilidade interior, para não cair nas ondas do inconsciente coletivo, do julgar, do defender, do reagir e de não cair na produção de estados mentais escurecidos, que é a causa do nosso sofrimento e de toda a reencarnação. O que reencarna é justamente essa mente escurecida. E aqui estamos para iluminá-la. E iluminá-la significa realizar o caminho que as emoções aflitas nos oferecem. É esse o caminho da iluminação. Não é quando as coisas estão bem e pacífico. Aí é muito fácil meditar na paz e no amor. Agora, quando realmente surge uma provocação na qual perdemos o nosso equilíbrio e as nossas energias se agitam e não sabemos controlar a nossa mente e a nossa energia, aí sim que devemos realmente ser habilidosos para conseguir desarmar toda essa tendência. Aí sim existe nessa superação, transcendência, realização, daí nasce o mestre. O mestre é realmente este que tem essa habilidade da experiência. Então é através da nossa vida que vamos adquirir experiência e habilidade na transcendência. Então, estamos no melhor lugar, cada um na sua preciosa existência humana, no melhor momento. Estamos diante dos portais transcendentais, é a nossa preciosa existência, a nossa única vida, e devemos fazer um bom uso e aproveitar as boas circunstâncias, particularmente aquelas que são difíceis, para treinar a nossa mente em concentração. Então, aproveitar as situações difíceis do nosso dia a dia, que desestabiliza a nossa energia, que entra em desequilíbrio, para poder não somente nos liberar dessa experiência dolorosa e contraída, que nos deixa com mal-estar, não somente para autoliberar-nos, mas
para iluminar, ou seja, como através do soltar, olhamos para o espelho, não é só relaxamento, existe sabedoria. Esse olhar para o espelho é a sabedoria da prática, é quando vemos a verdade de quem somos, isso é sabedoria. Então, existe um primeiro nível importante que é relaxamento, um segundo nível importante que é concentração. Aqui temos uma boa concentração e logo o nível da sabedoria, que é o nível do despertar, o nível do reconhecer, a poder ter experiência desse estado de consciência pleno, presente, luminoso, e que não é alguém ou algo, que é um estado de consciência. Assim como um pensamento é um estado mental, é uma projeção mental. Da mesma forma, a consciência plena é um estado mental desperto. Então, temos que começar a experimentar o que é uma projeção mental, estados mentais, é um movimento, é tudo. Tudo que o mental fala, esse cheiro é gostoso, esse som é desagradável, isso é o mental, é o pensamento. Então, o nosso mental é projeção mental. Então, tudo isso que nós experimentamos na nossa mente é uma projeção da mente. Olhar o espelho é realmente ver o brilho do infinito, que é o projetor, que projetam todas essas maravilhosas projeções. Então, quando vemos qual é a luz que está gerando essas projeções, então esse é um momento importante, porque aí é quando realizamos quem somos. Aí está a não morte, aí está a verdadeira liberação. Liberação de todo sofrimento, de entrada. E isso traz também uma forma de estar na nossa vida muito mais equilibrada. Então, não somos afligidos pelas circunstâncias, desequilibrados pelo externo, mas estamos descansando num nível de consciência mais profundo, mais sutil, mais estável, mais luminoso, mais pleno, que não depende de, mas que é. Então, passamos a ser radiante. Esse estado de ser interior, essa conexão com esse estado de consciência pura, é completamente transformador. Faz com que percebemos, a nossa percepção subjetiva se transforme em bons estados virtuosos, uma mente positiva. Então só geramos coisas boas. Mas alguma pergunta, alguma dúvida, o que vocês têm para dizer? Oi, Monja, boa noite. Boa noite, Marina. Eu gostaria de fazer um comentário sobre as últimas meditações. A gente tem percebido que a Sarah tem usado, e eu tenho sentido uma dificuldade cada vez maior, essa falta da música. Então, eu fico trabalhando de uma é para ser uma meditação, mas eu sinto muita falta, o apego com a questão de a música ser o condutor da meditação, por muitas vezes. Não, a música ela é muito boa, é um tipo de meditação, né? Logo, cada um, dentro da capacidade que vai sendo desenvolvida, partimos de que alguns apoios são mais fáceis, mais agradáveis, outros são mais difíceis, tem uns que gostamos mais, afinidade, mas em definitiva, à medida que vamos treinando em meditação, vamos desenvolvendo essa habilidade. E apesar de termos os preferidos, podemos utilizar qualquer outro apoio, até os difíceis, para poder chegar num estado de consciência. Nem sempre vamos ter a música, mas pode ser que muitas vezes tenhamos as aflições. Tenhamos as aflições e não tenhamos uma música agradável ou uma imagem de um Buda, ou nem sequer uma paisagem que contemplar, mas teremos uma grande aflição, igual estamos enjaulados em qualquer
qualquer posto de trabalho, qualquer escritório, na rua mesmo. Então, é interessante que possamos treinar para poder estar liberando a nossa mente e conectados com a nossa essência pura, que é o mais importante, que é o que traz felicidade verdadeira. Mas é aprender, é treino. Como meditamos todos os dias, é viver treinando. E não tem como não ser habilidoso se todos os dias treinamos e vamos experimentando de uma forma ou outra. Ao final de uma vida, isso vai ser tudo muito fácil de fazer. É uma questão de dedicação e determinação. Treino, realização. É assim que percebo. Alguma outra dúvida? Hã? No início, eu tinha ficado nesse estado, assim, né, de eu preciso de música, eu preciso de alguma coisa, mas justamente como você colocou, vai ter momentos que a gente não vai ter e a prática vai transformando, assim. Eu percebo que quanto mais a gente faz, e quando eu estou treinando fora, nas minhas próprias meditações, assim, meus próprios exercícios, eu tenho sentido menos falta. Mas é engraçado, porque cada vez que a gente começa uma meditação sem música, ainda vem aquela, mas cadê a música de hoje? Não precisa. Não precisa. É muito importante o que você diz, né? Porque a nossa mente é tão condicionada e a gente gera apego por tudo. A gente tem uma tendência muito forte a solidificar e criar hábitos sólidos. E o budismo tibetano, ele é muito rico em romper esses hábitos, porque ele propõe muitos exercícios. Pelo contrário, ele tenta que a mente não se agarre a nenhum hábito. Então, vai propor sempre meditações, visualizações, sons, sempre vai ter um desafio novo no budismo tibetano, na prática de meditação no budismo tibetano. Quando estamos já confortáveis, que conseguimos fazer um exercício com habilidade, sempre apresenta um novo exercício, onde novamente vamos ter que aplicar esforço para desenvolver. Isso é uma característica do budismo tibetano. E sempre mais difícil, e é impressionante como podem dificultar tanto. Tem muitas visualizações, muitos exercícios dentro de exercícios, muitas abstrações de exercício também, né? Com a mente. Imagina um movimento, não é somente uma concentração, é um movimento abstrato. Então, ele é muito rico em treinar a nossa mente na abstração e reconhecer que existe uma atividade mental criativa da qual podemos ter um controle. É o que tenta de nos ensinar, que não sejamos controlados, mas que tenhamos um controle, né, da situação. É isso que estamos aprendendo. Mas é treino e habilidade, e tudo fica fácil. O que era difícil se torna fácil. É assim como eu experimento, né? E vai chegar um momento que falamos até aqui, ou seja, porque também é tanta informação que chega um momento que até que eu não tenha a capacidade de realizar essa informação, não tem sentido acumular mais. E não tem sentido se esforçar em algo que ainda não tenho capacidade. Então vamos por parte. Mas sempre é bom ter notícias e quando estamos mais inspirados ou motivados, podemos fazer, vamos tentar hoje fazer uma meditação difícil. E assim dedicamos de vez em quando um tempo a essa meditação difícil e todos os dias vamos a trabalhar com a mais fácil, porque é o mais fácil. Vai depender da determinação e da motivação e da capacidade, tanto desenvolvida como a motivação e a aspiração por desenvolver. E isso é muito triste, porque tudo isso está na dependência do nosso mau karma, que é a nossa ignorância, e a nossa mente da distração e da divagação. Então, quanto mais desperto estamos, mais sabedoria tenhamos, menos distração, menos divagação, mais determinados e motivados estamos e dedicamos mais tempo e mais energia para as práticas difíceis. É assim como normalmente acontece. Então, uma pessoa muito determinada se torna um Shakyamuni, um Guru Rinpoche, se torna um iluminado, porque dedica toda a sua energia, toda a sua força da sua vida
para um único propósito. Então, nós, se fazemos o mesmo, vamos atingir o mesmo. Então, tudo está na dependência da nossa capacidade, que está na dependência da nossa ignorância, que está na dependência da nossa mente distraída, que se divaga, dando realidade a sonhos, que é o que fazemos 100% da nossa mente, é movimento, é sonho, é ilusão. Ou seja, gastamos todo o tempo de pensamentos que não se realizam. Estamos divagando habitualmente. Né? O ser humano comum, ele não conhece o estado de descanso. Ele só conhece o estado de movimento. Está identificado com formas, pensamentos, isso gera um movimento contínuo dentro da consciência, e o ser humano comum, ele está dando voltas, identificados. Então se perde toda a energia e não se constrói nada verdadeiro. E assim como terminam suas vidas e assim como reencarnam em uma nova oportunidade de iluminação, de liberação, através do autoconhecimento. E nós vamos indo, de pouco a pouco, vamos evoluindo e chegamos aonde estamos, bastante distraídos, mas já com uma visão clara do caminho interno e do que deve ser feito. E desenvolvendo determinação, de capacidade, a determinação, sabedoria, capacidade, e pouco a pouco a gente vai também evoluindo. É alguma pergunta? Alguma dúvida? Hoje eu tenho uma dúvida. Sim. Eu tive muita dificuldade, eu achei muito, muito difícil. E assim, eu peguei uma cena, um momento da minha vida, uma coisa que me aconteceu que me incomoda muito até hoje, e eu tentei recriar essa oportunidade, tentei me projetar para fora dela, mas o tempo inteiro eu ficava torcendo por mim. E falando, sabe, eu Você ficava torcia por mim o tempo identificada. todo, então eu não consegui me desvincular. Não. Eu pensava, nossa, que sacanagem que fizeram com ela. Não, porque você estava identificada. É treino, é treino. Requer um estado muito relaxado e requer uma concentração também intensa para que você não caia na história. Requer assim um esforço para estar distante, uma determinação que eu não quero me envolver e ao mesmo tempo um esforço para não se envolver e para ver e para ver essa história e ver como um sonho, como se fosse um sonho, também é um esforço para poder ter esse olhar, se colocar nesse lugar, para ter esse olhar e se manter nesse lugar olhando dessa forma. E claro, imediatamente nos identificamos com a história e com as razões. Mas se você pega e faz todos os dias, e se você faz todos os dias com a mesma emoção, você pega essa emoção e dedica vários dias para trabalhar com ela, você vai vendo que no final a própria identificação vai ficando aborrecida, porque é sempre o mesmo jogo, é sempre a mesma história. Então você também começa a ver a mente repetitiva que sustenta a própria aflição. Ela sempre vai te contar a mesma história, que você tem a mesma razão e que tudo. E aí você começa a dar-se conta. Se você trabalha com uma história só durante um período, você começa a dar-se conta. Dar-se conta é ser livre, a soltar. E é muito interessante. E sobretudo quando você está assim, numa situação de muita aflição, está no meio, não do passado, algo que você está vivendo, isso está gerando muita negatividade, conseguir neutralizar e até gerar bons desejos, que seria o seguinte passo, né? Como você aproveita essa situação não somente para liberar, mas para gerar virtudes e até ressignificar através das virtudes que você gera. Um entendimento profundo, compaixão, e então não somente é concentração
transcendência e autoconhecimento, autorrealização, que é o que fazemos agora, mas também desenvolvimento de qualidades, que nesse nível não estamos tocando. Então, esse mesmo estado, você pode ir mais profundo e aproveitar para gerar mente virtuosa, não somente se liberar, se esvaziar, por dizer de alguma forma, e conectar com a essência pura da mente. Mas essa essência pura da mente, ela é plena e qualificada, então podemos conscientemente irradiar suas qualidades para essa pessoa e para essa situação. Então passamos a ter uma nova relação com essa situação. Não somente ela deixa de ter o poder sobre nós, mas somos nós que temos um poder sobre ela. E dessa forma estamos emanando virtudes e qualidades. Estamos curando. Então não somente não faz mal, mas também é causa de desenvolver o poder da nossa própria autocura, autoliberação. Então, isso é muito importante, esse seguinte passo, né, que podemos ter acesso. Mas normalmente é um treino e não se pode pôr muitas coisas, porque senão uma coisa vai dentro da outra, vai ficando muito longe. Então, no primeiro momento, é como desarmar essa identificação, essa identidade. Você não pode sentir amor e compaixão por aquele que está te agredindo, te violando, ou te maltratando, sem desarmar toda essa história que está acontecendo. Ou seja, como ficar distante, como um sonho, não é real, não faz parte de mim, como você se retira dessa situação, para poder entendê-la e vê-la desde um outro lugar e poder, assim, emanar um entendimento. Mas tem situações que são bem violentas e que são difíceis de serem assimiladas. Mas eu gosto muito de ver como um sonho. Isso me ajuda bastante a ter uma nova visão, a não estar tão identificada. A mim me ajuda bastante, né? Ver como um sonho. Mas aí cada um vai ter a sua estratégia de como tomar um pouco de distância. Mas tem situações... Mas assim, mesmo as difíceis, você consegue ter uma visão de sabedoria quando dá um passo atrás. Você começa a ter uma visão mais profunda no sentido de ignorância e de entendimento como tudo é uma perfeição. Então, essa perspectiva também faz ver que existe ou seja, que ninguém é por acaso que acontece, que existe também toda uma dança inteligente em todas essas expressões circunstanciais e emocionais, uma dança kármica de causa e resultado. Então também tem um entendimento que acompanha. Existe uma clareza da mente. Não somente se desarma, mas junto com esse desarmar também vem um movimento mais profundo de entendimento, que seria o seguinte passo, né? O primeiro passo nessa meditação é só desarmar. É uma meditação muito difícil, em uma semana, 2 semanas, 1 mês, não é possível ter uma grande habilidade, mas à medida que insistimos, trabalhamos dentro da nossa vida, da nossa circunstância, vamos adquirindo habilidade, vamos treinando, vamos aprendendo. E, sobretudo, vamos experimentando mais paz e mais leveza. Seja das questões do passado ou do presente, vamos sentindo que, através dessa meditação, pouco a pouco, vamos tendo uma nova relação com aquilo que é difícil na nossa vida e no nosso passado. Esse é o sentido dessa meditação. Mas tem que praticar mais vezes. Vamos experimentar uma semana a mais, trabalhando com as nossas emoções difíceis, e vamos ver como o treino vai deixando tudo muito neutro, muito parecido, e vamos conseguindo ver como é o jogo da mente. E assim, e o que é essa nova consciência desperta a qual estamos tendo acesso nesse momento, que é o equilíbrio interior.
E como essa situação é independente das razões, como ela pode nos levar a esse equilíbrio interior. Esse equilíbrio interior é o importante, não as razões da nossa dor. Talvez tenhamos todas as razões e são verdadeiras, mas nesse momento, essa situação, ela pode ser uma boa causa do nosso equilíbrio interior, com todas as razões que tenhamos, né? Como olhar sem estar envolvido, sem estar identificado, mas com um olhar mais puro, um olhar aberto e poder ver que tudo é como um sonho, que tudo são histórias que se criam através de um movimento inteligente de causa e resultado e que desconhecemos essa grande magia que faz com que tudo se manifeste. Então, esse estado humilde também ele é muito importante frente a todas as situações. Não é aceitação, nem resignação, mas é um olhar mais transcendental, que é o que a gente tenta desenvolver. Não é um aceitar porque sim, mas é poder deixar de estar dominado por essas energias que geram sofrimento. Então, temos que libertar a nossa mente de nós mesmos. Então, por isso é autoliberação. Estamos libertando dessas tensões, vendo como um sonho e vendo que tudo faz parte de um movimento de inteligência profunda. Então, essa humildade que reconhece a grande perfeição e, ao mesmo tempo, essa visão de não identidade, não identificação. Ou seja, soltar e permanecer nesse centro, que é o que encontramos quando soltamos essas aflições internas. Digamos que o centro luminoso sempre está. Somos nós que temos que soltar as aflições para descansar naquilo que somos. Esse é o sentido. Então, ótimo. Gratidão, monja. Gratidão. Meditando a nossa boa energia, o nosso bom encontro, para que seja uma boa causa e traga, assim, muita sabedoria e muita liberação do sofrimento a todos os seres. Todos os seres experimentem o equilíbrio interior, a paz interior e sejam criadores de uma vida feliz. Gratidão e até breve. Até daqui a pouco. Gratidão. Gratidão.